Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Estamos aqui para mais um episódio do Duplicast, que é o podcast da Duplicar. Eu sou Maurício Venhal, sou o CEO da Duplicar e estou com o Guilherme Freitas, nosso analista e nosso companheiro. Bom dia. Bom dia, Maurício. Como eu digo, é sempre um prazer fazer parte desse Duplicast com você. Show de bola. Que bom que tu tá feliz, né? Eu acho que tu tem motivo de sobra hoje para estar feliz, assim como todo gremista. Hoje a gente vai falar de Copa do Brasil. Nós temos 15 classificados para as oitavas de finais, faltando apenas o Coritiba, faltando apenas o confronto entre Coritiba e Flamengo, que será na próxima quarta-feira, se a CBF não der uma colher de chá aí de novo, né, para o Flamengo, por causa da Copa América. Mas espero que justiça seja feita, esse confronto aconteça e que tenhamos aí o 16º classificado na semana que vem. Repetindo então, falaremos hoje sobre a Copa do Brasil e vamos começar pelas regiões. E tem um assunto especial, inclusive, para falar desse assunto, porque teve um comentarista, cara, de uma TV aí, que eu não posso citar qual, também não vou citar o nome do comentarista, que falou o seguinte: o Nordeste é lixo, o Ceará é lixo, a Bahia é lixo, é tudo lixo, esses times são tudo lixo. E aí a gente foi ver os classificados. Adivinha qual a região do país que tem mais classificados? Tens uma chance. É o Nordeste, né? É isso aí, região Nordeste, então, dominando, calou a boca do crítico. Eu achei muito legal, achei legal mesmo, os caras ganharam na bola, né? Muito bacana, inclusive teve o confronto entre Fortaleza e Ceará, que talvez se o Ceará ou o Fortaleza tivesse pego um time de outra região, poderia ser 7, né? Porque a chance do Ceará ter passado também seria bem grande. Por mais que o Fortaleza tenha dominado a partida ontem, não é? Mas eu acho que o Fortaleza vem numa máxima, vem numas partidas muito interessantes com o treinador que chegou e botou ordem na casa. Mas vamos lá. Vamos falar aqui da nossa região sul? Vamos embora. Fala para mim então, por favor, quais são os times classificados, já classificados. Não fala do Coritiba porque ele vai classificar só semana que vem, mas só os classificados da região sul. Fechou, então a gente começa aí pelo maior do sul, né? Criciúma ganhou, né? Temos o Grêmio classificado ali do Rio Grande do Sul, temos o Criciúma aqui da nossa cidade natal e o Atlético Paranaense. Maravilha, o Grêmio eliminou o Brasiliense, havia vencido o jogo de ida por 2-0 e foi para Brasília somente para cumprir tabela. Empatou em 0-0 num jogo feio que chegava a arder os olhos. Para o trade, inclusive, foi horrível, né? 0-0 é sempre ruim, mas está aí Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil. O Criciúma, após um empate em Minas Gerais em 0-0, veio para cá, para casa, fez um jogaço, empatou em 2-2, foi para as penalidades e passou ante o América de Minas Gerais. E o Atlético Paranaense venceu o Avaí e passou de fase, está nas oitavas de finais, o time do Paraná. Interrogação aqui para Coritiba, que ontem perdeu para o Flamengo em casa por 1-0, placar de 1-0, mas depois a gente tem um dado interessante para os times que perdem em casa de 1-0. A volta é algo triunfal, é algo muito legal, e para quem acredita em estatística igual a eu acho que vai se animar também com o que está para acontecer semana que vem. Região Centro-Oeste, quem passou? Apenas o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense venceu quem? Venceu o Corinthians, né? O gigante Corinthians aí, muita camisa. Muito bom. O Atlético Goianiense tinha vencido por 2-0 o jogo de ida, cumpriu tabela na volta, também empatou em 0-0. Próxima fase, então, oitavas de finais para o Atlético Goianiense. Região Sudoeste, vamos falar dos grandes agora. Região Sudoeste temos o Santos, o São Paulo, o Fluminense, o Vasco, o Atlético Mineiro, e aí o Flamengo ainda está em dúvida, né, contra o Coritiba. Bom, vamos lá. Santos eliminou o Cianorte, o São Paulo meteu aquela goleada no 4 de julho, né, aquele 9-1 que foi uma humilhação, né, cara? Não, com certeza. Mas eu acho que isso é respeito, sabia?
Eu acho que é respeito, cara. Quando tu goleia, quando tu faz bastante gols, tu tá sendo profissional. E quando tu tira o pé do acelerador, tu meio que menospreza o adversário. Então, parabéns aí ao São Paulo, que saiu atrás no placar com 30 segundos de partida e depois fez 9 gols para mostrar quem é que manda, né? Não, com certeza. Quando o São Paulo perdeu pelo placar foi de 3-2 ou 4-3? 4-3, eu acho. E aí até o estagiário das redes sociais do 4 de julho ficou Foi aí, uma loucura, foi uma loucura. Foi uma loucura, zoou São Paulo, enfim, e acabaram que foram zoados no jogo de volta, 9 gols, né? 9-1, então acabou sendo mais uma, como posso dizer, mais uma goleada aí para a história da Copa do Brasil, né? Uma história aí de São Paulo. Exatamente. O Red Bull Bragantino, apesar de vencer o jogo de volta por 2-1, havia perdido por 2-0 o jogo de ida, então o Fluminense está nas oitavas de finais, né, da Copa do Brasil, o time do Rio de Janeiro. O Vasco passou apertado, com muita polêmica na arbitragem, né, com intervenção de fora, né, foi algo realmente que foi complicado de se ver. Vasco passou pelo Boa Vista, que também é um clube carioca, e está nas oitavas. O Atlético Mineiro, ontem, com mais um gol do Hulk, né, o cara tá destruindo aqui no time do Atlético Mineiro, venceu o Remo por 2-1 e também está nas oitavas. E a interrogação está no Flamengo, que joga na quarta-feira que vem em casa contra o Coritiba, beleza? Então esses foram os times do Sudeste: Santos, São Paulo, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro e talvez Flamengo. E agora o Nordeste, Nordestão, que trouxe orgulho aí pra galera, que meteu um cala-boca naquele ignorante que falou aquelas baboseiras, né? Vamos chamar de baboseiras para não xingar ninguém. Fala aí pra nós, os times classificados do Nordeste. Temos o ABC, que eliminou a Chape, o CRB, que eliminou o gigante Palmeiras, atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, o Juazeirense, que eliminou o Cruzeiro, né, que está em uma péssima fase, o Fortaleza, o gigante Fortaleza, que inclusive está invicto na Série A do Brasileirão, né, eliminou o Ceará, aliás, rival. O Bahia eliminou o Vila Nova e o Vitória eliminou o Internacional. Isso mesmo. Fico triste com uma notícia dessas, né? O gremista tá muito feliz hoje por causa dessas situações aí, né? Internacional eliminado, foi um jogão de bola. O Inter dominou o primeiro tempo. No início do segundo tempo teve um jogador expulso. Aí o Vitória abriu o placar. O Inter empatou logo em seguida. Foi nítido no rosto do Colorado, dos jogadores, da comissão técnica, dos reservas. Os caras comemoraram demais o gol de empate pelo Johnny, né, que é um jogador que atua pela seleção norte-americana, inclusive, sub-23. E só que depois o Vitória foi lá e fez 2-1 logo em seguida. Os gols foram muito rápidos e um pouquinho depois, quase no fim da partida, Vitória 3-1. Lembrando que o 2-1 levava o jogo para os pênaltis, porque o Inter havia vencido por 1-0. Então esse jogo dava, esse 2-1 levava para os pênaltis. Aí o Vitória foi lá, meteu 3-1 com um golaço, uma pintura, né? Aliás, a pintura foi no 2-1, né? O 3-1 foi um gol de cabeça, que também foi bonito, foi um cruzamento na medida, feito a meia altura, o cara completou de cabeça. Venceu o Lomba, que inclusive está cotado para substituir algum goleiro da seleção, caso um deles não possa participar da Copa América. Há controvérsias, estou vendo pela tua cara. É isso aí então, pessoal, 15 times já classificados. E o 16º está entre Coritiba e Flamengo, que será decidido na semana que vem. Alguma curiosidade? Precisamos falar de CRB e Palmeiras, né? Realmente, como eu falei, o Palmeiras vem uma fase boa, inclusive, vem com uma equipe bem montada, né? Venceu a Libertadores, a última Libertadores, venceu a última Copa do Brasil, e ser eliminado em 16 avos de final pelo CRB, que é considerado até um time... vamos colocar um time fraco, né, comparado com um grande Palmeiras, e acabou
empatando, aliás, ficou com o mesmo placar de 1-0, né, que teve no jogo de ida, foi para os pênaltis e acabou perdendo nos pênaltis com, inclusive, um gol perdido do Luiz Adriano, que em questão de aproveitamento em pênaltis... Em cada 10 erra 11, né? Exatamente, é um péssimo aproveitamento em pênaltis, então acabou sendo eliminado para o CRB, mais um do Nordeste aí que eliminou um gigante. Eu acompanhei essa partida, em números, não assisti, mas o Palmeiras, se eu não estiver enganado, foram 34 chances, no caso chutes, remates no total, entre chute para fora, chute bloqueado e defesa do goleiro, 34 contra apenas 2. A questão é que o CRB aproveitou a chance que teve no início da partida e segurou até o final. E aí na disputa dos pênaltis, o goleiro, cara, preciso falar do goleiro do CRB. Se tu quiser, enquanto eu completo, puxar o nome dele aí, o cara simplesmente defendeu 3 penalidades, converteu a penalidade dele e em seguida defendeu o do Marcos Rocha, que decretou a eliminação do Palmeiras diante do CRB. Então o CRB avançou, assim como o ABC, que fez um jogão contra a Chapecoense. O jogo de ida tinha dado 3-1 Chape, o ABC foi lá e meteu 3-0. Então tá aí, goleiro Diogo Silva, goleiro do CRB, fica aí o nosso registro, os parabéns para ele. Inclusive quem elogiou ele nas redes sociais foi o Marcão, ídolo e ex-goleiro do Palmeiras. Então era isso, Guilherme, é o que temos para hoje na Copa do Brasil. Agora aguardar o calendário, aguardar os sorteios, mas destacar a região Nordeste, que tem 6 representantes. É a região do país com mais representantes na Copa do Brasil. Inclusive, redes sociais já estão falando que é a Copa Nordeste do Brasil. Realmente. Esse ano a gente teve bastante zebra, né? A gente pode dizer, por exemplo, sobre o CRB. Muitas pessoas acreditavam na classificação do Palmeiras. Do Cruzeiro, por mais que a fase do Cruzeiro não seja das melhores, mas ainda assim a gente acreditava numa vitória aí, numa classificação do Cruzeiro. Internacional, por mais que eu seja gremista, eu não acreditava na vitória aí, na classificação do Vitória, inclusive, mas acabou se classificando. Então a gente teve algumas zebras, né? Como você citou, a questão do Nordeste está vindo forte. Eu citei o Fortaleza, que é um time que costuma, aliás, desde ano passado, né? Por exemplo, no Brasileirão, costuma incomodar times grandes, né, inclusive, e esse ano está vindo muito bem, está invicto, né, 2 jogos, 2 vitórias, inclusive por 5-1 a última vitória em cima do Inter. Então é um time que está vindo muito bem e o Nordeste está bem representado, né? Acreditamos que esse ano teremos muitas novidades e muitas surpresas. Teve um narrador, o Gustavo Villani, ele citou inclusive a questão da estrutura dos times do Nordeste e também citou o Atlético Goianiense, que é da região Centro-Oeste. Esses clubes têm se organizado financeiramente, têm trabalhado com caixa enxuto, com centros de treinamento, com patrocínios pontuais, pequenos mas pontuais, e os caras têm feito a diferença. Inclusive, outra fala do Villani, ele disse que grandes jogadores que em partes atuariam somente pelos times do Sudeste, ali dos grandes times do Brasil, né, considerados entre São Paulo e Rio de Janeiro, esses caras estão figurando entre os times das extremidades do Brasil, vamos falar assim, né, fugindo dos grandes centros. Então isso vai se tornar cada vez mais comum dentro do futebol brasileiro. Eu acredito que essas regiões estão se fortalecendo e que bom que é assim, porque daí a competitividade aumenta e o campeonato fica melhor, né? E o nosso querido Criciúma, aqui de Santa Catarina, nossa terra, inclusive estamos aqui a 2 minutos do Heriberto Wilson, onde está a casa do Criciúma Esporte Clube, e passou pelo América, o Criciúma que já tem um título da Copa do Brasil de 1991, que ganhou em cima de quem? Em cima do Grêmio, o cara que era imortal, mas naquela vez morreu. Realmente, eu ainda não estava nascido, né? Por mais que eu seja gremista, então sou de Criciúma, mas eu acredito que eu teria torcido para o Grêmio.
confesso que mesmo sendo de Criciúma não acompanho tanto como torcedor do Criciúma. Mas já pensou a gente ter novamente uma final entre Criciúma e Grêmio? Seria bacana, vai depender do sorteio, tem que cair em chaves totalmente opostas para que isso aconteça. Então, eu acho que seria muito legal acompanhar mais um título do Criciúma na Copa do Brasil. Não, desculpa o balde de água fria. Mas seria muito legal mesmo. Uma curiosidade que você tinha citado sobre o placar de 1-0, o pessoal que joga fora. Eu tinha comentado com o Maurício... Verdade, importantíssimo esse assunto. Eu tinha comentado com o Maurício que nós tivemos algumas equipes que jogaram o jogo de ida, algumas equipes consideradas grandes, por exemplo, como o Palmeiras, como o Cruzeiro, como até mesmo o Internacional, ganharam o jogo de ida por 1-0 e o jogo de volta, que até estava meio que já garantida a classificação, jogando em casa, acabaram sofrendo a virada e perderam aí, foram eliminados. E aí a gente teve ontem o jogo do Flamengo e Curitiba, o Flamengo jogando fora, venceu pelo placar de apenas 1-0. E agora, será que vai se concluir essa análise? Bom, se eu falar o que o meu coração está mandando, muita gente vai me odiar. Então vamos esperar para quarta-feira ver o que vai acontecer. Fica essa dúvida aí na cabeça do pessoal, na cabeça dos flamenguistas e essa esperança na cabeça aí dos curitibanos. Exatamente. Então, seguindo aqui com o nosso roteiro, falar um pouquinho sobre trading esportivo. É uma modalidade que tem ganhado adeptos, não só no Brasil, mas isso a nível mundial. A gente acompanha a evolução da Bolsa Esportiva Betfair, que é onde nós executamos as nossas operações, e tem sido muito interessante o crescimento do ramo, né, o engajamento que isso gera nas redes sociais em função das apostas, vamos dizer assim, por mais que nós efetuamos o trade dentro dessas plataformas. Então, um mercado que nós utilizamos bastante para o nosso trade é o mercado de gols no primeiro tempo. Como nós já falamos em outras oportunidades, os jogos de futebol deixam estatísticas, deixam números, e que nós costumeiramente pesquisamos e colocamos nas nossas análises. O gol no primeiro tempo ele tem como característica pagar, devolver um bom lucro, um bom retorno para a pessoa que compra essa ação, que nós chamamos de over, que é mais 0,5, mais de 0,5 significa 1 pelo menos, HT de halftime, primeiro tempo. Então é um mercado em que nós acreditamos que haverá pelo menos um gol no primeiro tempo daquela partida. A título de comparação, o over 0,5 FT, que é para o jogo todo, full time, ele paga em torno de 20% do que paga o HT. Então, com um estudo devidamente executado, nós acabamos tendo um lucro muito maior por conta de assumir um risco maior. Ao invés desse gol acontecer dentro de 90 minutos, ele tem que acontecer nos primeiros 45 minutos. Então, sem dúvida alguma, a Bolsa paga um pouquinho mais, recompensa um pouquinho mais para o operador que compra essa ação de over 0,5 HT. Importante salientar, Guilherme, que essas e outras informações sobre o trade esportivo você encontra nas nossas redes sociais, no @duplicarbc, encontra no blog da Duplicar, que eu não canso de elogiar, um blog sensacional, de muita qualidade, com informações precisas e relevantes, não só sobre o futebol e trade esportivo, mas também sobre o mercado de cripto, que também está em alta, no blog.duplicarbc.com.br. É isso aí, Maurício. Como a gente já citou em outras vezes, outras ocasiões, a nossa sala de sinais está disponível aí por 30 dias gratuitos, inclusive, para o pessoal que quer interagir com a gente, se interessa em conhecer esse mercado. E a gente vai estar à disposição na nossa sala de sinais. Você tem um grupo aí no WhatsApp que você vai ter acesso aos nossos materiais e também acesso a gente, ao pessoal aí do suporte, caso você tenha alguma dúvida e precise de uma ajuda. Fechou então? Maravilha! Encerramos por aqui o nosso Duplicast de hoje, falando sobre Copa do Brasil e um pouquinho sobre trade esportivo. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela participação e será muito bem-vindo também nas próximas. Com certeza, Maurício, é sempre um prazer aí, eu sempre digo, que é bom participar desse Duplicast com você, ter essa resenha, ter essa conversa.
e espero até a próxima então. Valeu para você que nos ouviu. Este que vos falou, Maurício Venhal, CEO da Duplicar. Nos vemos na próxima. Até mais.